Irmãos, eu vou orar e eu vou lendo o texto hoje, expondo ele ao passo que eu vou lendo, tá? Esses capítulos de Daniel, eles são muito grandes, mas eles falam pouca coisa. Eles contam a história dos meninos, né, dos jovens ali dentro da Babilônia, com uma riqueza muito grande de detalhes, mas não tem necessidade a gente ficar olhando versículo por versículo, porque é muita narrativa. O Antigo Testamento tem isso como uma peculiaridade, né? Muita história narrada. Então, diferente do Novo Testamento, que a gente vê muita coisa doutrinária, muitas questões mais específicas para aplicação na vida do povo de Deus, eu vou lendo, explicando e aplicando o texto ao passo que a gente for correndo aqui. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã bendita, pelo privilégio de estarmos aqui, a última reunião com ceia, Pai, onde estaremos fazendo memória do que Cristo fez por nós naquela cruz, mas agora veremos o que Cristo já fazia pelos seus santos no passado. Como o Senhor tem acompanhado o seu povo desde sempre o Senhor tem sido conosco. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez no passado, pelo que o Senhor tem feito no presente. E oramos para que esta manhã sua palavra seja aplicada aos nossos corações, para que estejamos convictos de que o Senhor é o mesmo e não mudou. Abençoa-nos segundo a sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Mas pensando, o capítulo 3, eu preciso dizer aquilo que sua mãe cansou de dizer para você. E você que é mãe, você já falou isso em algum momento. Caso o seu filho consiga falar e te pedir alguma coisa, porque todo mundo faz. Você não é. Ah, tá vendo? Escutei um burburo. Você não é todo mundo. Sua mãe dizia muito isso para você. A voz do povo, irmãos, não é a voz de Deus. Apesar de ter sido um conceito consagrado historicamente, né, de que a maioria tem poder para determinar a direção das coisas, ou a maioria tem a razão da palavra, da frase latina, né, vox populi, vox dei. A voz do povo e a voz de Deus, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Nem sempre a maioria tem razão. E nós, o povo de Deus, nós não somos todo mundo. Para seguirmos o fluxo da maioria, pensarmos para onde todo mundo está indo para seguirmos também. Nós precisamos ter isso em mente. E quando nós olhamos o capítulo 3 do profeta Daniel, é sobre isso que esse texto vai falar. Esse texto vai falar sobre os 3 jovens amigos de Daniel que não se submeteram àquilo que todo mundo se submeteu. Não se entregaram à idolatria que todo mundo se entregou. Não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, que todo mundo se prostrou, se curvou. É sobre isso que esse texto fala, em torno dessa ideia de que nós não somos todo mundo, nós somos um povo diferente. Apesar de estarmos dentro da Babilônia, nós não somos da Babilônia. É sobre isso que nós vamos falar essa manhã. Amém? E do versículo 1 ao versículo 7, o texto fala desse momento em que Nabucodonosor faz uma grande estátua dele próprio, para que ela pudesse ser adorada, ser reverenciada por todos os povos que ele dominava, sobretudo na pessoa dos governantes, dos oficiais que compunham todo o seu reino. Diz o versículo 1, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir sátrapas, os prefeitos, governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação, festão, né? A dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, prefeitos, toda essa galera, os oficiais de modo geral, para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações, línguas, que no momento em que ouvirem o som de vários instrumentos, é só você ler os instrumentos todos aí, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro do rei
Nabucodonosor a imagem que ele levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. É o início do texto. E isso aqui é importante nós dizermos, comunica para nós, que diferente do dilema do capítulo 2, que era um dilema profissional, o rei Nabucodonosor, que empregou os jovens que vieram de Judá, ele trouxe uma exigência aos magos, aos sábios, e falou: eu preciso que vocês resolvam o meu problema. Era uma questão profissional. O rei, o grande governante, tem uma questão, tem um problema, e ele leva para aqueles que eram responsáveis pela sabedoria e pelo aspecto místico do reinado de Nabucodonosor. Daniel, como nós vimos na semana passada, pela misericórdia de Deus, recebeu do Senhor uma revelação e capacidade para lidar com aquela demanda. Agora, diferente de uma demanda profissional, nós estamos diante de uma questão civil e religiosa. Está vendo como a vida daqueles meninos era muito parecida com a nossa? Primeiro, uma demanda que o chefe deles, o patrão deles, o rei deles traz. Desvenda aí o sonho e me dá a interpretação. Agora, é uma questão civil, por quê? Porque tem um decreto aqui, tem uma lei. Quem não se prostrar vai ser lançado na fornalha de fogo. E você sabe muito bem que de um tempo para cá, esse aspecto, civil contra a Igreja de Jesus tem avançado muito no Brasil. As pessoas tentam a todo momento implementar algumas leis que vão de encontro, se chocam com aquilo que nós cremos, nossos princípios, nossos valores, e é onde o cerco vai começar a apertar para a gente ver quem é quem de verdade. Mas não é só uma questão civil, não tem só um decreto aqui, mas também é uma questão religiosa. Existe uma imagem de 27 metros de altura do rei Nabucodonosor, e quem não se curvar, não se prostrar, quem não adorar essa imagem como quem adora um verdadeiro Deus, está frito. É uma questão de idolatria. É uma questão de idolatria. E o texto diz para nós, lá no versículo 7, que assim que todo mundo ouviu, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, de todo tipo de música, pessoas de todos os povos. Irmão, literalmente todo mundo, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei tinha levantado. Todo mundo. É por isso que eu comecei com essa introdução dizendo que nós não somos todo mundo, porque é muito comum que vejamos, no contexto que estamos inseridos, social, cultural, é comum que vejamos todo mundo indo na mesma direção. E eu preciso lhe dizer, ainda que todos os peixes estejam nadando para o lado de lá, se o lado de lá for o lado da morte, nós precisamos nadar contra a corrente. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E você também não é a maioria. Irmão, do fundo do meu coração, não só sobre as pessoas que estão no mundo de modo geral, até aquelas que professam supostamente Cristo como Senhor. Estou falando da igreja, do povo que frequenta templo, que está aqui todos os domingos, que está envolvido com essas nossas liturgias. Até mesmo desse povo eu penso que é a minoria que é crente. Minoria. Se você olhar para a história do texto bíblico, você vai ver que sempre é um remanescente, sempre é um punhado de gente, sempre são 7.000 que não se dobram em face a um montão que se dobra, sempre uma galera, sempre um punhado, sempre um pequeno grupo de pessoas. E aqui eu não estou dando números para os salvos, o que eu estou querendo dizer é que a história já provou que nós somos a minoria, que Deus ao longo da história vai tirando os que são seus, salvando, chamando para si. E quando você se encontra nesses lugares, um dia estava conversando com um pastor amigo meu, ele falou: Wesley, Deus vai te abençoar lá naquela terra. Eu falei: amém. Vocês vão prosperar lá, eu sinto, Deus vai abençoar vocês, amém. Daqui a pouco vai ter 1.000 pessoas lá. Eu falei: não, amém. Não, amém. Eu falei: não, pastor, então... não tenho medo de números não, mas Deus tem que preparar, tem que mandar mais pastores, e eu consigo pastorear nem um povo que está lá direito. Eu não tenho nenhuma vaidade com relação a número, e eu não vejo a bênção de Deus nos números, não necessariamente está aí. Conversando com ele, ele insistiu, eu falei: deixa para lá. Mas eu vejo isso, irmão, eu percebo isso, que é a minoria. São poucas as pessoas no meio de tantas pessoas.
igrejas lotadas com milhares de supostos crentes que todo domingo religiosamente estão lá, mas a sua vida é uma desgraça. Não pode ver uma estátua de pé que eles já vão dobrando o joelho. Nós não somos todo mundo. Nós não somos todo mundo. Mas olha o que o texto diz: todo mundo foi se dobrando. Contudo, existia um povo dentro da Babilônia que não era todo mundo. Um povo dentro da Babilônia que não nadava de acordo com a corrente, que não seguia o fluxo, que não pensava que a voz do povo era a voz de Deus, que não se submetia à maioria das pessoas só para não se sentir sozinho. Tem muito disso, né? A gente costuma se deixar levar para não se sentir sozinho no universo. Já passou por isso? Ah, meu irmão, eu não sou a favor não, mas eu vou ficar por aqui mesmo, porque se eu não ficar aqui, eu vou ficar onde? Não é? Se eu não me submeter a isso aqui, eu vou ficar sozinho? Vai. Sabe, você vai fugir de Acabe, você vai fugir de Jezabel, você vai entrar numa crise existencial, você vai ficar quase depressivo, olhar para Deus e dizer, só eu fiquei, até Ele te dizer, tem mais 7.000. Podem não congregar na sua igreja, podem não andar contigo todo dia, podem não viver a sua vida comum, pode não subir o monte junto contigo, mas tem crente espalhado por todo mundo e por toda a história. Por toda a história. Então, existia um povo dentro da Babilônia que não era todo mundo. E do versículo 8 ao versículo 12, nós vamos ver onde esses meninos, onde esses rapazes são introduzidos na história. Versículo 8 diz que no mesmo instante, e aqui me parece que já tinha algo armado. Você vai ver junto comigo aqui. No versículo 8 diz que no mesmo instante que todo mundo se curvou, todo mundo se dobrou. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto, aspecto civil da coisa, ordenando que todo homem que ouvisse o som de todos os instrumentos que tem por aqui, deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro. Versículo 11. E que todo aquele que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 12. Há uns homens judeus, tem um povo aí, ó, que o Senhor, ó rei, e aqui tem um ponto extraordinário, que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia. A gente viu isso no final do capítulo 2. Daniel que pediu, coloca os meus amigos como administradores da província. Sadraque, Mesaque, Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos seus deuses. Vamos parar aqui. Tem um outro elemento aqui que não tinha aparecido no texto ainda. Os seus deuses. A imagem apareceu aqui no versículo 1 ao versículo 7. E até nesse momento ninguém tinha falado dos falsos deuses da Babilônia. E é por isso que eu penso que era uma armação. Já tinha gente de olho nos meninos. Eles não adoram os deuses dessa terra, não. Foram colocados num lugar de destaque, estão sendo beneficiados pelo rei, mas eles não dançam conforme a música da Babilônia, não. E aí, quando surge a oportunidade da estátua, esses homens colocam diante de Nabucodonosor toda a denúncia que estava guardada contra os meninos hebreus, os meninos judeus. Eles colocam diante do rei o fato de que eles não obedecem decretos e que eles também não adoram falsos deuses. E me permita já lhe dizer uma coisa super importante. Pode fazer com que você, de uma vez por todas, nunca mais nutra nenhum tipo de idolatria a partido X ou Y, político X ou Y. Perceba, irmão, ao longo da história, sempre foi assim. Um dos principais meios pelo quais se perseguiu o povo de Deus foi o Estado. Esses homens vão direto no rei para dizer,
eles estão violando o seu decreto e eles não se submetem à nossa religião. É muito parecido com alguns países do dia de hoje. Onde você chega lá, você não pode ter uma Bíblia na mão. Onde você chega lá, você não pode falar que você é um cristão. Onde você chega lá, você não pode declarar a plenos pulmões que você é crente. Caso você se declare um cristão, alguém vai fazer uma denúncia contra você. O Estado vai ser a arma principal que vai ser usada para destruir a sua vida. E em um mundo, irmão, com leis anti-Deus, o crente vai ter que lidar com essas denúncias. Hora ou outra alguém vai ter que falar sobre como você se comporta em divergência com aquilo que o mundo estabeleceu como algo normal. E alguém fez uma pergunta que é muito pertinente para esse momento, que diz o seguinte: se você fosse acusado de ser um cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Será que se alguém fizer uma denúncia que tu és santo, isso ia ficar constatado, chegando perto da sua vida? Porque por mais louco que pareça, olha o que o texto diz, existe uma denúncia contra esses rapazes, que eles não desonram o Deus que serve. Se alguém fizer essa denúncia contra você, ela vai fazer sentido em paralelo ao seu estilo de vida? Se alguém denunciar que tu é um cara de oração, isso vai fazer sentido? Como fizeram com Daniel no capítulo 6, desculpa. Será que se alguém denunciar que você é uma pessoa que não paga mal com mal, isso vai fazer sentido? Tu está pensando assim, mas onde alguém vai denunciar alguém por não pagar o mal com mal? Existem alguns contextos, né, que não é nem lícito dizer, que se você não fizer o mal como todo mundo faz o mal, você que é o bola da vez. Ó, o cara está fora do esquema, hein? Esse cara vai arrumar um problema para nós, hein? Esse cara está aqui de olho no que a gente está fazendo, hein? Daqui a pouco esse cara vai denunciar a gente, hein? E aí você é denunciado, é exposto como aquele que não faz o mal. Se alguém te denunciar por não fazer o mal, essas pessoas vão estar certas? Ou vai ser uma calúnia? E agora esses meninos estão tendo que lidar com isso. Eles estão tendo que lidar com o fato de que pessoas ao seu redor estão os denunciando por serem cristãos. E Pedro que diz isso. Pedro diz, irmão, ninguém pode denunciar vocês por vocês serem ímpios. Aí ia ser uma vergonha. Mas se alguém perseguir e denunciar vocês, porque vocês são crentes de verdade, isso é glória para Deus. Eu não sei se tu já passou por isso, mas eu já vi isso de perto. De gente, crente falar do outro crente, pô, fulano é muito santo. Como se fosse errado. Como se fosse um problema. Ai, fulano gosta das coisas muito certinha. Irmão, a gente é povo da justiça, da retidão, povo da equidade. Nós somos o povo da luz. Nós somos o povo do Cristo, que nem em palavras achou-se pecado em sua vida, nem palavra alguma pecaminosa saiu de sua boca, e que o Senhor nos ajude a sermos denunciados pelo estilo de vida que contradiz esse mundo. Que as pessoas passem a olhar para mim e para você e nos denunciem pelo fato da gente não se misturar com aquilo que não convém. E não chama fulano não, fulano gosta de tudo muito direito, aqui não tem espaço para isso não, fica fora. Seja denunciado, seja exposto pelo fato de você não se curvar, de você não se dobrar, de você não se entregar às coisas deste mundo. Você precisa lidar com isso. O cristão precisa lidar com isso. O crente precisa assumir essa postura de denunciável quando o tema é fazer a coisa correta. Quando o tema é fazer a coisa correta. Novamente, se você fosse acusado de ser crente, de ser cristão, haveriam provas suficientes para condená-lo, você seria condenado por ser crente. Você iria para um país onde ser crente é proibido e ficaria preso lá por isso, ou alguém ia olhar e ia falar, isso aí não é nada, rapaz, eu conheço isso aí, pô. Isso aí é
Isso aí eu já sei já, rapaz. Isso aí não é isso tudo não é crente não, pô. Isso é bobagem. Então eles são denunciados nesse contexto anti-Deus, nesse contexto anticristão, nesse contexto onde as leis estão contra aquilo que a palavra de Deus estabeleceu como verdade absoluta. E se você fica com a palavra, denunciado você será. Se você fica com o que é correto, perseguido, você será. Vão atrás de você. Vão atrás de você. E aí, do versículo 13 ao 15, olha que coisa extraordinária. Até aqui, os meninos estão firmes, né? De pé. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Não me curvo. Só tem um Deus, não existe outro Deus além do meu. Não me curvo, não me curvo. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Ó, ele está irado, furioso. Estou falando do homem mais poderoso de sua época, irado. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. 14. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, de tudo aquilo lá, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Nesse mundo que vivemos, sempre haverá mais uma oportunidade para cairmos em idolatria. Guarda isso no seu coração. Você se livrou de uma tentação hoje? Pode esperar, que a da segunda já está pronta. Você não se curvou à oferta que fizeram hoje? Fica tranquilo, seu telefone vai tocar. Hoje, com a graça de Deus, você passou batido? Irmão, novamente, é o imperador da época. É o homem mais poderoso da época. Para que dar uma segunda chance? Qual é a necessidade que ele tinha de dizer a esses meninos: eu vou dar uma oportunidade para vocês honrarem com o compromisso que vocês têm comigo? Vamos lá, pô. Uma nova chance para cair, uma nova chance para desonrar a Deus, uma nova chance para trair o seu Senhor. Todos os dias vai haver uma proposta nova para você desonrar a Deus. O mundo é paciente quando o tema é desonrarmos o Deus que servimos. Nabucodonosor, mesmo irado, furioso, é paciente o suficiente para que tenhamos a oportunidade, mais uma oportunidade de cair. Sempre haverá uma oportunidade, uma chance para nós cairmos, para nós nos entregarmos. Então, eu tenho uma palavra de Deus para você aqui. Ficou firme hoje? Ficou ou não? Está firme? Amanhã tem mais. Passou pela de hoje, não se curvou hoje, não se dobrou hoje, e é o meu grande problema com a maioria das pessoas, né? Parece que é só para hoje que a gente precisa dar unção. Que é só para hoje que a gente precisa estar ligado. Que é só para hoje que a gente precisa estar cheio do Espírito. Que é só para hoje que a gente precisa, né, estar aqui, ó, firme no Senhor. Quando Jesus diz que a gente não deve se preocupar com o amanhã, que basta cada dia seu próprio mal, ele está falando que cada dia tem seu próprio mal. Todo dia tem mal, todo dia tem tentação, todo dia tem perseguição, todo dia tem um Nabucodonosor dizendo: você tem mais uma chance, entra no negócio, você tem mais uma chance, se curva diante da minha estátua, você tem mais uma chance. Então, para você que entendeu que todos os dias o mundo vai lhe dar uma chance nova de cair, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Você está de pé hoje, amanhã é outro dia. Vão trazer outra proposta. Vão vir de outra forma, com outras palavras, de outro jeito. Irmão, é terrível, sabe por quê? Porque tem dia que tu está na paz, que tu está tranquilo, que tu está de boa. Você está no vigor espiritual, você está cheio. Tem dia que tu está vazio. Tem dia que tu está mal, né? Tem dia que tu faz igual eu fiz há pouco tempo atrás. Sabe aquela tampinha do meio da tampa do liquidificador? Aquela que tu tira para botar as paradas ali? Não tem? Eu bati um suco com aquilo. E eu só tinha... Era o último morango congelado.
Só tinha um pouquinho, fui fazer um suco, tô procurando a tampinha e um barulho no liquidificador. Eu falei, pô, não creio nisso. Pô, não acredito, cara. E nem foi o problema, a tampinha não era o problema era o restinho do morango. Só tinha aquele. Falei, caraca, irmão. Você sabe o seu dia de amanhã? Os seus momentos futuros? Você sabe se você vai estar bem em todos os momentos de tentação? Por isso, quem está de pé, cuide para que não caia, porque Nabucodonosor vem aí de novo. Eu vou te dar outra chance de cair. Eu vou te dar outra oportunidade de se dobrar. Eu vou te dar outra oportunidade de pecar, assim diz o mundo. Assim diz o mundo. Mas eu amo a resposta dos crentes. Vamos falar da resposta dos crentes. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isto nem precisamos responder. Segura aqui, irmão, isso aqui é crente, pô. Isso aqui é crente, pô. O mal, o mundo traz uma proposta e você nega, né? Aí o mundo volta, né? Não, acho que houve um equívoco, tu não entendeu bem, vou te dar outra oportunidade da queda, beleza? Aí tu fala, deixa eu analisar essa próxima proposta. Aqui não tem análise não. Qual é a proposta, Nabucodonosor? Vai tocar de novo, você joelha, tá? Outra chance. Não preciso nem falar sobre isso, tem assunto não. Nós precisamos ser intransigentes como esses meninos são, não tem papo com o mundo. Não tem desenrolo, eu não quero conversar sobre propostas que vão me levar para longe de Deus. Quando Nabucodonosor lança a proposta, eles já estão prontos, não precisa seguir com o tema. Não glorifica a Deus, não honra a Deus, vai me colocar num lugar de pecado, não vai adorar o Deus que eu sirvo, honrar o Deus que eu sirvo. Não quero papo, não precisamos falar sobre isso. E lembra o que levou a nossa irmã Eva à queda? Lembra? Ficar dando ouvido demais para a serpente. Tem gente que guarda proposta, irmão. Cara, não vou não, mas deixa eu ver. Irmão, tá chegando aí, né? Final do ano, né? Vou te dar um bizu para tu não comprar o que tu não precisa. E depois se arrepender. Antes de entrar na loja, fica na vitrine. Porque depois que tu entrou, irmão, o vendedor já te pegou pelo braço, já pegou 25 caixas de sapato, tu fica constrangido. Meu Deus, pegou um monte de sapato, como é que eu não vou comprar? Não comprando, mas é difícil. Depois que o vendedor já te segurou pela mão, tu fica... Irmão, não dá ouvido pro vendedor. Tu vai comprar, tem dinheiro para comprar, está precisando comprar? Fica na vitrine, porque apreciar não é um problema, mas o problema é ficar dando ouvido para o vendedor. Vendedor de carro, irmão, vendedor de carro tem Os caras são treinados na enrolação. A serpente deu curso para esse povo. Quando tu perceber que é um negócio do inferno, irmão, diz isso aqui, ó. Quanto a isto, nem precisamos responder, eu não quero nem saber disso. Isso é uma palavra de sabedoria para quem o tempo todo fica muito perto do abismo. Sabe qual é a distância mais segura do abismo? A mais longe possível, cara. Quando você vê a serpente balbuciando, falando, mexendo a linguinha, você fala, o quê, meu irmão? Estou fora disso, eu vou embora. Não preciso, não quero ouvir sua proposta não me interessa, eu já sigo o único e verdadeiro Deus, aqui estou, e como Lutero disse, não posso ir contra a minha consciência e a palavra, aqui estou, e aqui eu vou ficar, não me movo, eu não me movo. Você precisa assumir essa postura de intransigência com as propostas do mal, não tem papo, irmão. Não tem desenrolo. Não é rapidinho nada. Rapidinho é o suficiente para destruir uma família. Rapidinho é suficiente para colocar alguém no mundo. Rapidinho é suficiente para uma pessoa entrar num estado terrível que não vai se recuperar tão cedo. Rapidinho nada. Não quero saber, assim diz eu. Não quero saber, não quero papo. Mas a resposta deles, irmão, vai um pouco mais fundo. Esses caras são crentes mesmo. 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Segura. Voltando um pouquinho, lá no versículo 15,
Olha o que Nabucodonosor termina dizendo, versículo 15 na parte B. Olha o que ele diz. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som de todos os instrumentos, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo. E quem é o Deus que os pode livrar das minhas mãos? Parece um eco, né? De Isaías 43, 13. Quem fala isso é o Senhor. Ainda antes que houvesse de eu sou, e ninguém pode fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Esse cara tomou o lugar de Deus, dizendo, eu vou lançar vocês dentro da fornalha, eu quero ver qual é o Deus. Ele está desafiando e desprezando o Deus dos meninos. E isso é lindo, irmão, isso aqui é maravilhoso, porque os meninos respondem à altura. Vamos voltar para o 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser, e a palavra quiser aqui é fundamental para tu amadurecer, né? Não é o determino, não. Show ou não? Eu determino. Determino o quê, irmão? Sabe, nem se acorda no dia seguinte, já quer mandar no divino? Se o Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele nos livrará. Ou seja, cara, se o nosso Deus quiser fazer, é Ele que não pode ser impedido. Ele vai nos livrar. E o nome disso aqui é fé. Wesley, como é que os crentes do Antigo Testamento eram salvos? Por isso aqui, fé. Mesma coisa do Novo Testamento. Fé no Deus que eles serviam. E eu acho que está faltando um pouco nesses dias, irmãos. Fé para salvação o crente tem, mas às vezes falta fé para outras coisas, sabe? Parece que a gente é salvo e depois de salvo não dá para crer em absolutamente mais nada. Contudo, o Deus que nos salva é o Deus que nos mantém, é o Deus que nos livra, é o Deus que nos guarda, é o Deus que cuida do nosso coração, é o Deus que nos mantém de pé, é o Deus que pela fé continua nos livrando quando quer. E eles têm convicção disso. Se Ele quiser, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente das suas mãos. Então, se Ele quiser, Ele vai fazer. Se Ele quiser, Ele vai operar. Se Ele quiser, Ele vai nos livrar. O nosso Deus não é essa estátua que está parada diante de nós, na qual nós não nos curvamos e conosco nada fez. O nosso Deus é verdade, está vivo e domina sobre todas as coisas. Mas piora um pouco mais, a gente desce um pouco mais. E mesmo que Ele não nos livre, aí não é coisa de crente não. Não, se Deus quiser, eu até entendo, porque cada um faz o que quer da sua própria vida, né? Mas ainda que Deus não pode não me livrar, no meu evangelho isso não cabe, mas está aqui. Mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não nos prostraremos ou prestaremos culto aos seus deuses. Irmão, isso aqui faz sentido para a sua vida cristã? Que Deus pode querer não te livrar? Você consegue declarar que Deus pode querer não fazer o que você acha que Ele deveria fazer pela sua vida? Aqui é a hora de amadurecer como cristão. Esses meninos, eles sabem que Deus pode não livrá-los. Que Deus pode não fazer por eles aquilo que eles gostariam que fosse feito. Que Deus pode, de alguma forma, não entrar na causa deles e dar a eles o livramento que Nabucodonosor desconfiou que Deus nenhum poderia dar. A verdade é essa, irmão. Você precisa entender, essa é para você guardar na tábua do seu coração. Deus pode tudo, mas nem sempre quer. Amém? Deus pode tudo, mas nem sempre quer. Tu, de vez em quando, não queres parada? É ou não? Isso é para você amadurecer, irmão. Para você enfrentar a vida como um adulto na fé, sabe? Fora dessa vida infantilizada que o Evangelho sem cruz traz para a gente. O crente está sujeito às fornalhas dessa vida. E se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, tu vai entrar, irmão, na fornalha. Nós vamos ver isso. Só que eu dizer isso para você é uma coisa, você ter consciência disso como os meninos tinham é outra, porque nem sempre eu vou estar junto com você para te lembrar, quem é soberano é Deus, não é você. Você precisa pregar para o seu coração, Deus é soberano e não eu. Eu falo sem medo de errar para você, porque
morando com você ou não, vivendo com você ou não, eu sei que alguma hora o pau vai quebrar e Deus não vai entrar. A coisa vai ficar feia e Deus não vai se mover de acordo com aquilo que nós queremos que Ele faça. E aí você precisa ter essa consciência novamente. Consciência. E crente maduro tem consciência de que Deus nem sempre vai fazer o que nós queremos. Põe pra gente Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16. Qual é o contexto? O rei Assuero quer matar todos os judeus. O tio de Esther manda ela interceder junto ao rei. E ele fala, ó, foi para isso que Deus te colocou no lugar onde tu tá, hein? Tu vigia na terra. Ela começa a mandar, ó, manda o povo orar, manda o povo ficar ligado que eu vou entrar na presença do rei. Versículo 15 ela diz, Esther 15. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta. Vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, não bebam, nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Está vendo? De novo. Mais alguém na história bíblica que vai contra a lei dos homens para honrar o Senhor que serve. De novo. Ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, você tem coragem de declarar isso? Se eu tiver de ficar duro, fico duro. Se eu tiver de ficar sozinho, fico sozinho. Se eu tiver de morrer, eu morro. Você tem coragem de declarar isso? Por acreditar que nem sempre Deus vai fazer aquilo que achamos conveniente, que achamos que deve ser feito para que nós sejamos livres das aflições dessa vida. Outro homem super maduro, Paulo, capítulo 1 de Filipenses, versículo 20 e 21. Um clássico da maturidade na fé. Esse texto é uma das coisas mais assombrosas para aqueles que acham que a vida cristã é uma moleza. Versículo 20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, que é pela vida. Cristo é engrandecido na sua vida somente quando dá tudo certo ou quando você também tem que entregar a própria vida? Cristo é glorificado, é exaltado, é cultuado, é adorado somente quando está tudo bem ou quando as coisas também não saem do jeito que a gente planejou. Cristo deve ser glorificado na vida, na morte, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. Ele é o dono de toda a glória e todo o louvor produzido pelas nossas vidas. E há quem pense que não tem como glorificar a Deus morrendo. Morre em nome de Jesus e não nega a fé para tu ver se a glória dele não sobe como incenso queimado em suas narinas. E ele continua, versículo 21. Porque para mim viver é Cristo, irmão, e morrer, isso é coisa de crente maduro. Isso é coisa de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se livrar, amém. Se não livrar, eu tenho um compromisso com Ele. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é aquele que cuida de mim, que nos deu livramentos infindáveis. Eu conheço as histórias dos meus pais. Sei que Ele tirou o povo com um braço forte, estendido daquele Egito. Fez da gente, de um povinho, uma nação poderosa. Nossos pais se rebelaram, mas aqui nós ficaremos firmes para a glória do nome desse Deus. Quer vivamos, quer morramos, não nos curvaremos diante da sua estátua. E o que acontece, irmão? Acontece o pior. Versículo 19, versículo 23, os jovens são lançados na fornalha. E aqui eu preciso dizer para você, irmão. Irmão, tu vai entrar em algumas fornalhas nessa vida. Eu não tenho nada contra você pessoalmente. Eu amo você, eu amo vocês. Eu amo vocês. Mas vocês vão passar uns momentos difíceis nessa vida. Mesmo que eu não quisesse que assim fosse, tu vai entrar numa paradas que vai desafiar a sua fé. Para alguns, o Deus que servimos é o Deus que não deixa você passar pela porta da fornalha. O Deus de verdade deixa tu entrar lá dentro. É o Deus que deixa os crentes entrar na fornalha, é o Deus que faz com que a gente passe pelo vale da sombra da morte, é o Deus que nos leva ao deserto para falar de amor. Só você olhar lá, né? No momento probatório de Jesus, quem levou Jesus para o deserto para passar fome foi o Espírito.
isso não cabe no imaginário de muito cristão. Deus leva crente para sofrer. Deus faz crente passar por sofrimento. Passa por prova, passa por luta, passa por dificuldade. É poderoso para nos abençoar, sem dúvida, tanto quanto é para nos deixar passar pelo pior. Mesmo Deus que é poderoso para abençoar, é o Deus que é poderoso para deixar com que coisas terríveis nos aconteçam, para provar a nossa fé. Versículo 19 ao 23, o texto diz que eles foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E tem algo extraordinário. O texto diz que os homens que foram lançá-los lá, no versículo 22, diz que os homens que foram lançar os meninos lá dentro, em contato com o fogo, foram consumidos pelo fogo. Perceba o que o texto está nos ensinando. É a mesma fornalha para dois tipos de pessoa. Vou repetir isso aqui. Os homens que foram lançar os meninos dentro da fornalha foram consumidos pelo fogo, tal era a potência da fornalha acesa 7 vezes mais, aquecida 7 vezes mais. Esse fogo da fornalha entrou em contato com os servos de Nabucodonosor e consumiu eles. Eles morreram queimados ali. Mas olha a partir do versículo 24. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. 25. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Irmão, as pessoas se desviam às vezes, né, com a ideia de que vai sofrer menos lá fora, né? Aí vai assim, não, esse negócio de igreja é muito sacrifício, não foi nem por a cruz, irmão. Mas aqui é muito duro, né? Não, vou lá para a pista. Tu acha que lá fora não tem fornalha não, né? Você acha que ninguém lá fora está sofrendo não, né? Irmão, desde que o mundo foi amaldiçoado, a tampa da fornalha foi tirada para todo mundo. Desde que o homem caiu no Éden, está todo mundo no meio desse fogo. O problema é que alguns são tostados, enquanto outros são preservados e caminham dentro dessa fornalha superaquecida. Quem você é? Que tipo de pessoa você é em contato com o fogo dessa vida? Com essa fornalha aquecida? O que esse fogo produz em você? Esse fogo te destrói? Ou esse fogo vai revelando quem é o Deus que tem cuidado da minha e da sua vida? O que acontece no versículo 25? Ele vê uma 4ª pessoa ali, ele vê um 4º homem ali, e isso é maravilhoso, é o que nós chamamos de teofania, cristofania, é a aparição do Cristo pré-encarnado. Cristo entra na fornalha que ele mesmo lançou os seus servos. Era a hora de tu falar, glória a Deus. Não precisa mais não. É o momento de você entender que ele te lança na fornalha, te deixa passar pela fornalha, vai contigo dentro da fornalha e depois te tira da fornalha. Esse é o nosso Deus. É o Deus do salmista, que entendia muito bem de pastoreio e disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem lê só esse versículo fala: caraca, Deus é bom pra caramba. Chega no 4, ele diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Opa, vale da sombra da morte? Esse negócio existe na vida do crente? Existe, mas o mesmo texto diz que ele não temeria mal algum, porque a exemplo da fornalha, existe sempre uma companhia no meio do sofrimento. Deus é aquele que nos deixa sofrer, mas passa conosco, preservando o nosso coração. Então tu, entendeu? Tu vai entrar, irmão. Não tem como não sofrer. Não tem como não sofrer, não tem como passar em fornalha, não tem como não passar no vale de sombra da morte, não tem como. Mas não é porque Jesus encarnou e prometeu que passou a acontecer depois que ele prometeu. Mateus 28, 20, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa que é desde sempre. Deus está com o seu povo desde sempre. Não importa, Deus está comigo o tempo todo, irmão. Se Ele está com você o tempo todo, Ele está com você quando está tudo bem, Ele vai continuar com você quando estiver tudo mal. O problema é que nós julgamos a presença de Deus a partir das circunstâncias ao nosso redor.
Deus é poderoso para estar com você no meio de uma tormenta. Enquanto o barco estiver balançando, Ele é tão poderoso para estar lá quanto para dormir enquanto o barco está balançando. Pois sobre o fogo e sobre as ondas do mar, o nosso Deus tem controle e domínio. Que o Senhor dê ao seu coração esperança essa manhã, irmão. Aqui ninguém está para brincar com a sua fé, ninguém está para iludir você. Eu estou aqui para dizer para você, as fornalhas continuarão acesas nessa vida. Mas existe alguém que entra com a gente no meio dessa fornalha para não nos permitir sofrer dano. Deus vai te tirar desse lugar, cuidando de você, zelando por você, livrando você daquilo que Ele quer que você seja livre. É o Deus que cuida, é o Deus que ampara, é o Deus que não nos abandona. E cá entre nós, para a gente encerrar e ir para a ceia, irmão. Quantas pessoas falaram, estou contigo e não abro? Quantas pessoas, irmão, às vezes é nossa esposa, às vezes é o marido, que não faz nem por mal, faz porque é mal. Entendeu? Mistério? Não faz por mal, faz porque é mal, nós somos isso mesmo. Pecador, falho, caído, eu vou errar com você, você vai errar comigo. No vale da sombra da morte eu posso te deixar sozinho. Dentro de uma fornalha eu posso não entrar com medo de me queimar. Mas eu nunca vi um crente ficar abandonado. Eu nunca vi um crente ficar sozinho no meio do sofrimento. O único que ficou abandonado foi Jesus por um momento. Deus meu, por que me desamparaste? Mas Ele foi abandonado para que você fosse acolhido, para que Ele viesse ao seu encontro, para cuidar de você eternamente. Foi abandonado na cruz, para que você seja acolhido pela eternidade. Deus está com você no meio dessa fornalha. Deus está com você no meio de sofrimento, ainda que ninguém mais esteja. Deus está com você. E a gente encerra. Versículo 28. Olha o que o texto diz. Não sei se vocês estão comigo no profeta Daniel, mas isso aqui vai ser recorrente, irmão. Você vai ver isso mais algumas vezes ao longo do texto bíblico. Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele tinha falado isso. Lá no capítulo 2, depois que Daniel revelou o sonho, ele falou, quê? Teu Deus é o verdadeiro Deus. Mas qual é o problema de Nabucodonosor? Por que Nabucodonosor reconhece no capítulo 2, mas vai fazer estátua no capítulo 3? Porque nem todo mundo que reconhece converte. Entendeu? E Deus vai continuar usando vida de crente, passando crente por fornalhas terríveis, para que ele continue sendo revelado aos homens que precisam se curvar diante dele. Nabucodonosor é um desses homens que precisam se curvar diante do Senhor, e mais uma vez ele diz, bendito seja o Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos, que confiaram nele. Que confiaram nele. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, da força do próprio braço. Se a gente não fizer, vai. Se a gente não resolver, não anda. Se a gente não estudar, o negócio não desenrola. Se a gente. E Deus está nos chamando para esse lugar de confiança. Nem a administração da província da Babilônia livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da possibilidade de morte, que tirar teus recursos, tua empresa, teu concurso, sabe? Nós estamos sujeitos às coisas dessa vida e só tem um que pode nos livrar, nos guardar, nos preservar em amor, dentro das fornalhas mais ardentes dessa vida. É o Deus que Sadraque, Mesaque e Abidnego confiaram, depositaram a sua fé. E novamente eu digo, os homens que chegaram perto do fogo foram consumidos, os homens lá fora estão sendo devorados pelo fogo que não toca a minha e a sua vida. Jesus tem nos guardado. Esse quarto homem da fornalha, que eu prefiro chamar de primeiro, tem sustentado a minha e a sua vida para que o seu nome seja engrandecido. Para que o seu nome seja engrandecido. O texto segue e termina da seguinte maneira. Portanto, faça um decreto ordenando que todo povo, nação e língua, que disser a blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e que suas casas sejam reduzidas à ruína, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Se coloca de pé.
Vamos ceiar. Porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Não há outro Deus que possa livrar como esse. Não há outro Deus.